Olá, boa tarde. Tribeca Lisboa. Está tudo bem? Boa tarde. Boa? Então, eu estava aqui a olhar para o palco para tentar perceber se isto aguenta todo este talento que está aqui. Mas claro, isto foi organizado pela SIC, claro que aguenta este talento e muito mais. É um orgulho para mim estar a dividir aqui o palco convosco. Vamos fazer-vos viajar até Rabo de Peixe e perceber todo este fenómeno, como é que foi criado, como é que está a acontecer. E ninguém melhor do que os protagonistas que eu tenho aqui ao pé de mim para nos conduzirem nesta viagem. Vamos então começar, se calhar, pelo início, Augusto, e falar das primeiras ideias. Esta série parte de um acontecimento que se tornou numa notícia um bocado insólita. Como é que foi pegar nisso e transformar para a série? Olá a todos, boa tarde, obrigado por estarem aqui. Eu também estou muito feliz de estar com vocês, é uma honra. Pois a ideia veio, isto aconteceu no Covid, ou seja, isto não aconteceu no Covid, a escrita da série aconteceu no Covid, num concurso lançado pela Netflix, junto com o ICA, onde eu, não sendo guionista de nascença, achei que podia tentar a minha sorte e enviei um piloto para uma série que se chamava Rabo de Peixe, porque era uma história que eu já gostava imenso, tinha duas histórias para escolher, de coisas que eu tinha escrito. Esta era uma delas, eu estava nos Açores, em isolamento, não é? Sim. E tinha sentido ser esta história. E pronto, e depois a primeira surpresa foi a escolha da Netflix deste projeto, entre outros, e depois a decisão de avançar com a escrita da série toda, além de um piloto. E para isso eu disse a verdade, que não sou guionista, não sou guionista de nascença, apesar de que escrevi. E então consegui contratar para juntarem-se a mim dois guionistas incríveis, João Tordo e o Gonçalves, e escrevemos a série e depois chegou o momento de produzir a série. Foi a terceira surpresa, foi a Netflix decidiu avançar com a produção, e então eu começamos, junto com o Cobar, que é a produtora que fez a série, o processo de casting. Foi aí que surgiu todo este talento que está aqui. E foi aí que surgiu todo esse talento. Foi um casting muito alargado. Fizemos muitas sessões de casting. Até decidir este grupo, foram pelo menos 4 ou 5 fases. Ou seja, eles tiveram que fazer 4 ou 5 coisas, além de self-tapes habituais, um casting individual, depois casting de grupo, depois um casting de câmara, chamemos assim, para chegar ao fim e eu ter a certeza que eles eram os melhores atores para fazer de Eduardo, para fazer de Sílvia, para fazer de Ian. E eu não tinha que fazer casting. Claramente. E isso foi o que aconteceu. Quando eu comecei a filmagem de Rabo de Peixe, tinha a certeza absoluta, e acho que eles sabem isso, que não havia ninguém melhor para fazer o papel de cada um deles. E eu nunca duvidei. Se houvesse um plano, ou um momento, ou uma cena que não estivesse a funcionar, eu sabia que não era pelos atores, era porque eu não tinha explicado bem, porque a cena não estava bem pensada, ou não estava bem escrita, porque eu tinha os melhores atores para fazer a série e estava convencido disso e ainda estou. E agora vamos perceber a perspectiva deles quando receberam o guião, quando leram o guião pela primeira vez. O que é que vocês acharam? Se calhar começar pelo José. Olá, boa tarde a todos. Não sei, o nosso primeiro contacto com o texto foram estas cenas soltas de casting, que por si só já eram incríveis e já, pelo menos no meu caso, e acho que falo também um bocadinho, nós comentámos sobre isso, agarrou-nos logo este universo um bocadinho diferente e super... Acho que ficámos todos muito curiosos do que é que era a história. As cenas por si só não se explicavam, não é? E acho que isso é uma das coisas que é a linguagem da própria série. Não existe uma autoexplicação na cena. Muitas vezes é o que não é dito. E isso a nós dá-nos um espaço enorme para a criação. E o meu maior medo, pelo menos nos castings iniciais, era talvez a única parte não tão boa da self-tape, que acho que também existe, é importante dizer, é o facto de nós não conseguirmos ter uma conversa com alguém que nos quer ver. E tu não saberes se vais pelo A ou se vais pelo B. E então o meu maior medo na altura era estares a entregar completamente o oposto do que te é pedido, porque a cena é muito ambígua.
Eu lembro-me que uma das primeiras cenas de casting, que filmei em mim em casa, na cozinha, era uma cena da primeira temporada em que o Eduardo está a ajudar o pai a encontrar a Sanita. O pai está cego. Isso levanta imensas questões sobre a personagem, sobre o que é que aconteceu ao pai, sobre a relação com o pai, existe ou não uma dependência com o pai. E eu lembro-me perfeitamente que ao longo das fases de casting e depois a presença de estarmos uns com os outros também desenvolveu as personagens para outro sítio, aquele início de personagem. Mas o que foi o clique principal foi a primeira conversa com o Augusto. Que nós entramos assim numa sala, acho que foi no mesmo dia, não sei. Nós entramos assim numa sala super escura, em que atrás de uma luz, super cinema, não é? Atrás de uma luz, veio uma voz e diz, obrigado por teres vindo, que era o Augusto. Todo nervoso, agora eu sei que ele estava também nervoso como nós. Estava lá o Benny também. Estava o Benny, sim. O Benny que falava connosco. Ele está para aí algures. Ó Benny, por favor, levante. Quem é o Benny? E estávamos a ter contracena. O O Benny é o diretor diretor de de casting. Sim. E a contracena era da Ana Cunha, se eu não me engano. Está ali! Parece que foi combinado. Eras tu que estavas a fazer connosco, não era? E eu lembro-me que o Augusto estava ali muito calado e depois, ele poderá falar isto melhor do que eu, mas eu lembro-me perfeitamente que foi um clique para mim muito importante neste lado humano, que foi, ele disse, pronto, ok, o casting está feito, agora conta-me uma história sobre ti. E eu acho que este lado humano está muito também presente no Augusto, que acho que acaba de estar presente também na série, e acaba de estar completamente presente a nossa relação uns com os outros. Acho que há uma química humana que foi muito importante para chegar a este resultado e chegar a estas personagens. E acho que isto tudo nasce nos castings. Claro. E Helena, como é que foi encontrar o tom certo para esta Sílvia? Essa é a parte divertida. É a parte da experimentação. Mas eu, ao contrário do que o Zé acha, eu adoro fazer self-tapes em que ninguém me diz o que é que eu tenho que fazer. Porque eu posso fazer o que eu quiser. É a minha leitura sobre aquela cena, mesmo descontextualizada. E a minha cena de self-tape foi... não querendo dar spoiler, mas imagino que já a maior parte das pessoas aqui tenha visto a série, é a cena na casa de banho com a Bruna do cigarro, e eu filmei essa cena na casa de banho mesmo. Normalmente pedem-nos para fazer self-tapes com fundo branco e eu arrisquei tudo, fiz na casa de banho sem saber exatamente do que é que se tratava. E pronto, e depois foi todo o processo de casting. E eu acho que logo no casting de grupo, eu acho que já estava a encontrar o tom mesmo sem saber. Sim. E lembro-me no casting de grupo eu ter pensado, eu saí de lá e pensei assim, isto não vou ficar, isto não é para mim. Porque tinha o grupo todo, tipo, porque este grupo também era assim. Sim. E eu estava calada, mais calada. Também por um bocado medo de errar ou excesso de estímulo e pensei, olha, é isto que estás a sentir, assume só, deixa só ver como é que corre. E saí lá a achar que não ia ficar por causa disso e depois isso ajudou-me bastante para desenvolver o resto da personagem e depois fui encontrando as camadas em conjunto com os meus colegas e com a Ana Padrão, que estive a fazer, obviamente com o Augusto. Mas a Ana Padrão foi uma peça muito importante durante os ensaios porque conversámos muito, fizemos improvisações de cenas que não existem no guião, de cenas inclusive que se passavam no início da amizade, quando tínhamos 4, 5 anos, 6, assim, olha, agora vamos fazer uma improvisação em que vocês estão na rua, têm 5, 6 anos, 7, whatever, e vamos ver o que é que acontece. E depois fomos fazendo o que nos fazemos e descobrimos situações nossas que definiram alguns aspectos da nossa personalidade enquanto para a personagem e algumas histórias que depois deram... Sim, inspiraram também a segunda temporada depois. Exato. E algumas inside jokes das próprias personagens que cresceram aí durante essas improvisações. Portanto, eu acho que através de toda essa construção também do passado da personagem, exato. De tudo isso. Sim. Isso é muito interessante. E Afonso, no seu caso, também tem uma vasta experiência. Estamos aqui no contexto profissional, não é? No teu contexto também tens experiência de realização atrás e à frente das câmaras. Como é que é
integrares um projeto destes ajuda-te a olhares para o teu personagem de uma outra forma? Eu acho que pode ajudar, se calhar mais numa questão de posicionamento ético. Ou seja, a partir do momento, eu quando estou a realizar, eu não gosto que haja uma grande interferência nesse campo. Gosto de partilhar e gosto de descobrir, conjuntamente com os atores e com o diretor de fotografia. Portanto, eu quando estou como ator, tento me manter nesse sítio. Até porque o gozo de tu estares como ator é tu deixares de ser dirigido e confiares naquilo que está a ser feito. E aqui aquilo que eu senti foi muito isso, ou seja, não te digo que em determinados trabalhos às vezes há ali uma série de avisos e que te começam inconscientemente a perceberes que a coisa poderia não estar aí para aquele sítio ou que tu não irias, mas é um trabalho também de contenção ética e perceber o que é que estás a fazer. Eu aqui nunca tive que fazer isso, nem nunca tive necessidade nenhuma disso, porque senti logo desde o início que estava num sítio seguro para me mandar para fora de pé, porque estava a ser muitíssimo bem dirigido pelo Augusto. O trabalho com a Ana Padrão ajudou-nos muitíssimo no início, acho eu, para descobrir uma série de coisas. E o Augusto foi muito direto e sobretudo, criou aquilo que eu acho que é muito importante quando estamos a criar uma coisa destas, que é um espaço de experimentação. A tensão raramente chegava ao momento em que tens que decidir o que fazer, ou seja, era um espaço de experimenta mais por aqui, ou seja, nunca senti que houvesse... Acho que tínhamos todos receios do que é que isto poderia vir a ser, acho que tínhamos todos receios de para onde é que isto iria, mas foi sempre um espaço de experimentação. Os guiões, quando nos chegaram, eram rápidos, e nós sabemos muitas vezes que, sobretudo em Portugal, com outro tipo de produções, essa rapidez fica no guião e depois perde-se na rodagem e na edição e acaba por ganhar uma dimensão diferente. Aqui aquilo que eu senti foi que, a rodar com aquilo que foi coberto pela realização e pela direção de fotografia, no primeiro caso com o Shankowski e no segundo com o Pablo, foi garantir material para que depois a edição pudesse meter duas abaixo e acelerar a série. Tanto que nós, a primeira série, quando a vemos, aquilo é um shot de loucura rápido. Portanto, acho que esse crescimento essa rapidez já vinha dos guiões. Sim, e Joaquim, com toda a sua experiência, quando chegou até esta série, já tinha visto a primeira temporada? Como é que foi esse seu olhar de fora para esta série? Pois, eu não sei bem porque é que estou aqui, porque eu só apareço no fim da segunda temporada para aparecer depois da terceira. Não, o Pablo Iraiola tinha-me perguntado até para fazer parte da primeira série e eu estava mais ocupado em coisas nos Estados Unidos e, para dizer a verdade, eu não fazia nada em português desde a Iraiola Dourada, se não me engano. E então eu estava assim, agora uma coisa em português, não está... Porque eu, às vezes, é a língua que eu mais me custa atuar, é o português. E porquê? Curioso. Porque não sei, porque se calhar as outras eu tenho que as trabalhar mais. O português devia trabalhá-lo mais, mas, enfim, não sei. Foi uma coisa. E depois veio a segunda temporada e perguntaram-me outra vez para fazer o Rockefeller dos Açores. E eu tinha visto a primeira temporada, adorei a primeira temporada, tenho a impressão que havia em 2 dias, agora a segunda havia toda de uma vez, porque tinha que chegar à minha parte, durava muito tempo, mas... E depois, quando conheci o Augusto, só conheci o Augusto quando fomos filmar, eu tenho de dizer... Era a 5 minutos de minha casa, que me dava imenso jeito, a casa do meu personagem, ali em Sintra, e gostei muito, gostei imenso de ver que o Augusto pegava na câmara e filmava, que é uma coisa, realizadores que pegam na câmara e filmam, dão-nos logo uma outra vontade, porque eles estão a ver por dentro da câmara. Faz-me lembrar que quando comecei não havia as câmaras de vídeo, não havia nada.
Os realizadores, se não estavam na Câmara, estavam ao lado da Câmara e a ver-nos trabalhar. E era assim que eles julgavam. E tenho que admitir, depois de tantos anos sem filmar em português, no primeiro dia fiquei assim um bocadinho nervoso daquela bocadinho. Ficou impressionado. Não, fiquei, e o meu filho fazia do meu guarda-costas, dizia assim, pai, depois de tantos anos ficas nervoso. Eu disse, olha, sabes que o segundo filme que eu fiz foi com o Michael Caine. E eu disse, se um ator não fica nervoso no primeiro dia, então vai fazer uma grande merda. e pronto. Mas gostei muito de trabalhar com Augusto, gostei muito de trabalhar com eles todos. Não trabalhei com eles todos, porque estamos todos na mesma coisa, mas não trabalhámos juntos. E já tinha visto que esses senhores que aqui estão e os outros que não cá estão são um talento incrível. E é bom ver que há uma série agora internacional em português com atores portugueses. Isso é extremamente importante. Extremamente importante, é verdade. Uma salva de palmas. É verdade. E, de facto, a série é um sucesso internacional, como todos sabemos. Aliás, agora com a estreia da segunda temporada até no top 10, cá em Portugal está a primeira e a segunda temporada no top 10, não é assim? No top 2. No top 2, exato. Está uma em primeiro lugar e já agora vamos afinar mais um bocadinho, sim, no top 2, exato. Augusto, o facto da série ter tido esta repercussão e este sucesso todo deu-vos condições para poderem trabalhar de outra forma a segunda e a terceira temporada, que também já está gravada? Sim, para já é um orgulho enorme meu e de toda a equipa e dos atores ter conseguido fazer esta série e receber tanto carinho das pessoas que nos agradecem e que gostam. Para mim, estar ao pé deles aqui, o Afonso fez o meu filme português favorito, que era um filme chamado Adeus Pai, que é um filme lindo de morrer, na minha opinião. E desde esse dia, era mais novo que agora, bastante mais novo, que eu sonhava poder trabalhar um dia com o Afonso. O Joaquim é um ícone para mim, para qualquer português, inacreditável. E depois eu não tenho que dizer nada deles dois, que são esta série, né? E é por causa deles que esta série é o que é. Portanto, para dizer isto, estou muito agradecido e muito orgulhoso. Qual foi a tua pergunta? Se todo este sucesso vos garantiu outras condições para trabalharem esta segunda e terceira temporada de outra forma? Sim, temos mais liberdade, o risco é maior, ou seja, hay uma espécie de pressão, como é que vocês vão conseguir manter o nível, e o que nós, eu digo nós, sou eu e 250 pessoas que fazem parte desta série, decidimos todos fazer foi não olhar para trás, por um lado, e por outro lado tentar retificar e melhorar, olhar com um olhar crítico para a primeira temporada e perceber o que é que nós podemos fazer melhor. Algumas questões mais técnicas que nós melhoramos, porque quando as pessoas em que vocês fazem play nas vossas plataformas de streaming, nós estamos a concorrer com o Breaking Bad e com as séries mais caras de Stranger Things. Portanto, tecnicamente, nós temos que estar ao mesmo nível e depois, artisticamente também, na escrita, na performance, na música, nessas coisas todas. Portanto, eu pus muita energia nesta segunda temporada no que nós achávamos que podia ser melhorado e sem perder tudo o que achávamos que não devíamos tocar. E depois também, talvez por um interesse pessoal, tinha muita vontade de ver estas personagens em sítios muito incómodos. E por isso atiramos o Eduardo para a solidão, atiramos a Sílvia, que evita isso na primeira temporada, atiramos-la para a liderança de um grupo de homens, ou seja, tornámo-la no pai dela, de alguma forma, e a todas as personagens fomos pondo em sítios que eram o contrário de onde estavam cómodos. Mais uma experiência nossa e também para ver até onde os atores, até onde é que as personagens podiam ir. Rabo de Peixe está marcado pela ironia do destino, a mão de Deus, que joga com esse Deus, são os escritores, não é? Quando escrevemos, podemos experimentar coisas que não podemos na vida, e foi o que tentamos fazer, e eu acho que a segunda temporada é, na minha humilde opinião, melhor que a primeira.
É uma temporada que se nota que tem mais ação, mais efeitos especiais também. E agora estava aqui a falar em ação e, obviamente, olhando para ti, José, a ação é uma coisa que tu gostas bastante, não é? Sim. De arriscar. Sim, a ação acaba por ser, nestas sequências um pouco mais de ação, acaba por ser também uma extensão daquilo que eu acho que é o trabalho do ator. Acho que há momentos em que conseguimos ir mais longe e estar mais dentro dessas sequências, outras que não nos permitem. Que dá dores de cabeça ao Augusto. Sim, que dá dores de cabeça ao Augusto, que é normal. Não, mas há coisas que são por si só mais perigosas e que nós não podemos fazer. Tudo aquilo que é execuível e que é possível nós fazermos dentro de um lado de confiança e de trabalho, seja as lutas que existiram na segunda temporada com a luta da prisão, as lutas, essas todas lutas cénicas coreografadas, ou aquela sequência do navio de subir e trepar e descer, a mim alimenta-me também enquanto ator, alimenta a minha personagem. E se eu puder fazê-lo, as cenas debaixo d'água, eu gosto. É um dos ramos que me ajuda a construir a personagem. Qual foi a cena mais arriscada que não te permitiram fazer? Acho que foi só uma. A única da segunda, da terceira e da primeira temporada. A primeira temporada tem uma história muito engraçada. Não sei se é para contar histórias engraçadas ou é para ser só... Não é. Pronto, eu vou contar. Há uma história Acho muito que é. engraçada. A primeira temporada tínhamos uma cena que tínhamos que saltar de um prédio, de um telhado, que era, na verdade... Estou errado? Não, estás bem. Era cerca de 3 metros e o Augusto disse, pá, não saltas, não vais saltar, não podes saltar e vais-te aleijar. É a cara dele. Isso foi no hotel abandonado. Foi. Exato. E eu disse, pá, eu vou saltar. Ou filme, ou não filmas, desvia-se a câmera, faz o que tu quiseres. Vou cortar o microfone. Claro. Censurado. Não, mas eu posso só dar aqui uma palavra rápida, que é... O Zé Condessa diz isso com esta facilidade. Num contexto de faltam 60 dias de filmagem, diz, olha, eu vou saltar daqui. Tipo, não vais saltar daqui. Pronto, eu já tenho microfone. E convenceu o André Leitão a dizer, não, nós dois vamos saltar daqui. E eu disse ao Zé, Uau. tu não te podes magoar, nós temos 60 dias. Estou a imaginar o que é, todos nos Açores, o Zé Condessa de... Pronto. E ele disse, não vai dar, não vai fazer. Ele disse assim, eu vou saltar. Se quiseres filmar, filma. Senão eu salto. E o André, eu também. E eu disse, ok, fazemos um take. Por aí saltámos. E ficou fizemos um de take, casa. sim. Na segunda Tá. temporada não conseguimos saltar só a cena que eu salto do navio para dentro d'água. Porque também é uma questão de logística, porque era perigoso e porque era muito alto e que ia demorar imenso tempo a tirar-me da água e a secar e voltar a sequência, a continuar a sequência. Mas essas são, acho que a mais difícil de todas, nem foi essa. Foi uma cena da terceira temporada que não podemos falar. Mas que basicamente, em resumo, ficámos literalmente 2 dias a correr, tipo Forrest Gump da vida quase, e em que ao fim do dia eu tinha corrido mais de 12 quilómetros com o telemóvel no bolso, que normalmente são as cenas, quase nenhumas, que eu tenho o telemóvel no bolso. Por isso foi assim as cenas mais difíceis. Mas eu acho que isso está no universo da própria linguagem da série. Desculpa estar a acrescentar isto. Sim. Acho que neste universo de criação houve uma coisa muito gira também, que foi o Augusto, quando nos disse que nós tínhamos a personagem, ou que ficámos com o papel, eu disse-lhe, pá, eu gostava de ir a Rabo de Peixe. Nunca tinha ido. Nunca tinha ido a São Miguel, inclusive. E fui para lá durante 2 semanas sozinho, e o que tu vês, ou a primeira experiência que eu tive, há muito dessa agitação nas próprios jovens, sabes? Há uma tentativa de fuga, seja lá do que for, ou então... ou também, que pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, uma procura gigante de alguma coisa que não estão a encontrar. Daí talvez o sonho americano, daí talvez o sonho de sair dali, que qualquer um de nós sentiria estando preso numa ilha. Quando começas a pensar que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, seja um terremoto, um vulcão, uma coisa qualquer, que tu estás preso. Estás limitado. Tu estás limitado, tu não dependes só de ti. E aí começas a acreditar em Deus de uma outra força. E eu acho que essa velocidade, isso está tudo na série. Acho que está também nestas nossas cenas mais rápidas, na edição que o Afonso falava. E está também naquelas sequências que não me deixaram fazer. Estou a brincar. Mas está em todo lado. E Helena, há pouco o Augusto falava, e quem viu a série sabe que, no fundo, a Sílvia está a fugir de um pai que depois acaba por... assumir ali um bocadinho esse papel do qual ela fugia. Como é que foi trabalhar também esse lado da personagem? Esse conflito?
isso foi super divertido, porque de repente houve uma oportunidade de agarrar de uma coisa que já tínhamos feito, resgatá-la e aprofundá-la, que é um exercício que é muito raro nós termos. E, mais uma vez, a Ana Padrão foi essencial. Eu passei imenso tempo com a Ana Padrão sozinha, a especular como é que tinha sido a minha infância, também com o Albano, a fazermos algumas cenas que não existem na série. Quer dizer, depois existe um bocadinho, há umas cenas sobre a Sílvia mais nova, mas essas que nós improvisamos não estão na segunda temporada. Isto para tentar perceber como é que tinha sido a infância desta Sílvia com aquele pai. Para perceber como é que depois ia reagir àquela proposta do tio. E eu acho que também foi uma coisa que eu descobri em conjunto com o Zé e com o Albano. Muita tentativa e erro, mas também houve algum atrito, não atrito, aqueles atritos saudáveis, porque eu achava que não havia de querer tanto assumir aquilo e o Augusto achava que eu havia de querer mais. Mas pronto, estas coisas são o que trazem de facto riqueza às cenas, porque é interessante também experimentar essas dualidades. Se calhar quer, mas se calhar não quer. Então, esta foi a temporada certa precisamente para experimentar no corpo o que é essas dualidades. E eu acho que é por isso que a série, esta segunda temporada, é mais rica, também na minha opinião. Gosto mais. Não porque a Sílvia de repente fica a patroa da coisa toda, mas porque aprofundamos mais estas personagens, conhecemos mais quem é o Eduardo, quem é a Sílvia. E por falar em dualidade, o caso do Ian é precisamente ali um personagem um pouco dúbio, que não percebemos muito bem. Surge para destabilizar o Eduardo. Vou fazer aqui um anúncio só antes de chegar aí. Isto não se trata de passar o pano ou enaltecer, não tem muito a ver com o meu espírito, mas estava-me aqui a fazer uma confusão e estava à espera de algum espaço para poder falar sobre isso. O Kim há bocado estava a dizer que não percebia muito bem o que é que estava aqui a fazer. E para mim faz-me todo sentido. Isto eu compreendo que para gerações como a do Zé, como a da Helena, se calhar as coisas parecem-nos todas hoje muito mais fáceis e de repente estamos em Lisboa com um festival chamado Tribeca, onde estão eles os dois à frente de uma série que está nas bocas do mundo. A verdade é que para um puto que nasceu em 82 as coisas eram mesmo muito diferentes, e quando trabalhámos e quando começámos a trabalhar, para toda a gente que trabalhava nesta área, era mesmo muito difícil e impensável passar além fronteiras, às vezes até ali para a Espanha era difícil. E havia uma pessoa que já o estava a fazer há algum tempo e que já o estava a fazer como um percurso e como um objetivo, e eu acho que é importante reconhecê-lo publicamente, que direto ou indiretamente acabou por ser sempre um ídolo ou alguém que nós olhávamos, era a pessoa mais próxima que nós poderíamos olhar como uma possibilidade de levar trabalhos portugueses para fora. O Joaquim era o, se não o único, pelo menos o mais feliz a fazê-lo, e acho que era importante falar sobre isso. E é por isso que é um dos embaixadores deste Tribeca Lisboa também. Portanto, sim, acho, e tê-lo na segunda série acho que é um coroar engraçado, direto ou indireto, e para mim faz-me sentido. Não tinha pensado nisto, mas comecei por causa do que o Kim estava a dizer. O Ian estava escrito como um hetero fotógrafo que andava sempre em volta das miúdas e em brancas a torto e direito. E há uma cena que foi a cena do casting, que é a cena da casa de banho da venda da droga, que eu fiz na altura com o Miguel, que me ajudou a fazer, e que foi incrível a ajuda que ele me deu nessa cena. E há uma frase... Qual frase? Qual é a frase? Não vamos falar sobre isso. Qual é a frase? Há pessoas, há crianças ali atrás. Não, mas há uma frase que o subtexto daquilo é tipo: tu queres-me lixar.
não é? O que tu me queres fazer, queres-me lixar. Eu Esse é o sei. subtexto da frase. Augusto, eu vou tentar ser um senhor. O subtexto era esse, tu na prática queres-me entalar, queres-me lixar. Só que no momento em que estava a fazer esse casting, surgiu-me que aquilo poderia ser uma forma de manipulação para com o Eduardo. E utilizei aquilo como uma conotação sexual. E quando eu sei que faço a personagem, o Augusto disse-me, não sei se foi exatamente desta maneira, foi tipo, vais fazer isto, mas depois lá fazes esta frase como fizeste no casting. E assim ficou. E daí nasceu essa dualidade do Ian, que eu acho que à partida, pelo menos nos primeiros episódios, na primeira série não estava tão apontada, surge desse vibe. Que foi. E depois começámos a insistir mais. E depois na cena da casa de banho o Augusto começou a carregar na farinheira e começou a propor-me coisas para eu fazer sem lhe dizer a ele. E ele disse: não, eu vou-lhe dizer, não vais. E fui falar com ele e disse-lhe o que é que ia fazer. E ficou mais fixe ainda, sabendo ele o que é que íamos fazer. Foi uma coisa muito gira de fazer. Mas mesmo até, desculpa interromper, mas mesmo até o Ian parece assim uma personagem que anda mais all over the place, nunca está muito enraizada e está sempre bora. Até o Ian, nesta segunda temporada, temos ali um vislumbre de quem é que podia... Onde é que está o ground daquela personagem? E há uma cena maravilhosa, linda, com o André. Essa cena com o André está no muito escritório bem escrita. do tio E além Orlando. disso, já agora falando dessa cena em particular, é uma coisa que eu adoro no cinema e nas séries em particular, que é, está o mundo a desabar, não é? Tu estás a matar um gajo, eles estão a ir para o aeroporto, a levar cocaína, não sei, o mundo a cair, a morrer. E eles estão presos num contexto em que não há nada para fazer. É como estar num bunker e há uma guerra nuclear. A certa altura começas a falar de coisas estúpidas. No caso do Ian, é o contrário. Começa a falar de coisas sérias. Num contexto de caos. E nunca tínhamos visto assim, a falar daquela forma. E é a primeira vez que vemos o Ian neste contexto de o mundo a desabar. Pela primeira vez, começa a falar de coisas sérias. E é a primeira vez que o vês em carência de branca. É a primeira vez, porque ele está ali há algum tempo. É verdade, não podia pensar nisso. Mas pelo menos foi a minha fuga na altura para fazer a cena. Foi tipo, porque é que este gajo começa porque ele já está a estressar e está a panicar, a estar ali fechado. E o que eu vi foi que e pela tu primeira viste vez nele. sim, e pela primeira vez vê-se de fora, olhando para o André. Foi muito fixe, essa cena foi um bombom, está muitíssimo bem escrita. Pronto, imaginem isto que estamos a fazer aqui durante tipo 2-3 horas. À volta de uma mesa. Foi assim que isto aconteceu. Sim, era uma preparação já para esta conversa, se calhar. Se calhar era isso. E agora, Joaquim, no caso deste João Canto Muniz, no final da segunda temporada temos ali só um vislumbre do que é que poderá ser. Rockefeller dos Açores. Pois, o que é que... Eu acho engraçado. Sem dar muitos spoilers, o que é que pode contar sobre Eu este não posso personagem? contar muita coisa, porque depois então... Tem aí a censura. Não, mas o Canto Muniz eu acho engraçado, e quando eu vi o nome do Canto Muniz, uma amiga nossa tem o nome Canto Muniz, é dos Açores. E eu disse... Isto deve ser sobre a tua família. Não é. Nós ao escrever, o nome Arruda, para quem conhece os Açores, é um apelido habitual nos Açores. O nome Canto é um apelido habitual dos Açores. Muniz também, Canto Muniz também. Porque os Açores são povoados, ou seja, são poucas famílias. Não estou a dizer que os pais são primos. Estou a dizer que há muitos apelidos que se repetem, que são famílias que já vêm de muito poder desde o início ia dizer colonização, não é? Da instalação portuguesa nos Açores, e essa família é uma delas. Nós tivemos o cuidado de ir buscar nomes que sabemos que são hoje em dia famílias poderosas, tanto a família Arruda como a família Canto Muniz. Portanto, se calhar vamos ter algum processo em tribunal, mas... Agora, depois de teres dito isso, sim, até agora não. Até agora não. Mas vão ter que esperar até à terceira série, não é? Para ver o que é que o Canto Muniz aparece. Mas, de qualquer maneira, eu queria dizer ao Zé, esta coisa do Zé se atirar do coisa. Tens a sorte de ter aqui um realizador que diz: epá, vamos lá, depois vais andar de letras não sei quantas vezes. Quando tinha a tua idade, sou um bocadinho mais velho, estava a fazer um filme na Nicarágua em que havia a guerra ali e nós estávamos a fazer a nossa guerra aqui, que era a vida do Sandino, portanto isto é 1927. Eu tinha uma cena
E que eu estou aqui sentado a ver o duplo a fazer a cena, e o Miguel Litín, que era chileno, estava aqui, olhava para aquilo e dizia assim, eu sou espanhol chileno, porque ya ves que es una mierda ahora, los actores, había Alain Delon, había Jean-Paul Belmondo, no tenían duplos, hacían todo. Y yo aquí atrás decía, ¿qué pasa? ¿Quieres que haga yo? Joaquín, por Dios, mira qué mierda, não se entiende. Eu vou fazer, conclusão. Eu vinha a cavalo, com mais não sei quantos cavalos atrás, veio os aviões da Primeira Guerra Mundial, sim, 27, portanto, eu explode uma bomba, eu tinha que, com a mão direita explodia, saía aqui, eu deixava-me cair do cavalo. Conclusão, caí do cavalo, pai, 20 vezes. Graças a Deus que o Sandino andava assim, estás a perceber? Eu durante 3 dias não conseguia mexer o braço direito. E não me aconteceu pior. 30 anos depois, vou ao médico, estava aqui, tive que ser operado 2 vezes aqui a espinal medula, e o médico olhou para mim, mas o que é que você fez para ter... Eu disse, se calhar caí de um cavalo 20 vezes. Isso faria. Ficou alerta. Portanto, fico alerta daqui a 20 anos, se calhar depois... Um alerta do futuro. E agora outra coisa que eu queria perceber também, Augusto, é que vindo tudo da publicidade, não é? Vindo tudo desse meio, esta série acho que tem uma coisa na primeira e na segunda temporada que são frases-chave. Temos o caso do Arruda, não é? Que tem aquela famosa frase do quarta-feira, que não se pode dizer aqui a frase completa, mas isso é algo também que é da cabeça de uma pessoa que fez publicidade durante muito tempo. Nós não... Esse tipo de frases que o Arruda diz não usamos muito em publicidade. Não especificamente essa, claro. Mas é como se funcionasse como slogans da série, não é? Esse tipo de mas repara que essas frases vêm da escrita, da sala de escritores. Algumas são minhas, outras são do Hugo, outras são do João. Ou seja, vem de onde vem. Havia uma... A escrita é muito enxuta desta série. E houve muitas revisões de escrita em que nós, uns aos outros, escritores, tirávamos as gorduras, chamemos. Deixávamos o que era realmente importante. O que foi fazendo com que os diálogos também ficassem muito secos. Uhum. E isso leva a que haja frases muito contundentes. Às vezes as repetições que são habituais no diálogo oral, mas que são meio chatas quando tu vês em ficção, era uma coisa que queríamos evitar muito e por isso é mais o contrário, são frases fortes, e a da quarta-feira é uma delas. Quarta-feira, frase mítica que já está espalhada também pela internet, não é? Já se tornou... No Wikipédia. Já se tornou um meme. Também chegou à Wikipédia. Sim, na Infopédia, agora há uma nova definição de quarta-feira, não é? Agora há uma definição. Isto é verdade, eu não estou a brincar, é uma definição nova do que agora quarta-feira também significa esta expressão de estar a meio. Eu não acho muita piada, mas. Claro. Eu não sou o único que. Percebe-se porquê, quem viu a série percebe porquê. Mas isto leva-nos também a falar de quão longe foi esta série, de como chegou até ao público. Vocês já tiveram assim algum feedback insólito de algum país onde vocês estivessem ou que viesse de outras pessoas de fora do país? Alguma história que vos tenha marcado? Quando estávamos a filmar a segunda temporada nos Açores, às vezes quando íamos ali jantar abaixo, ali as docas ou assim... Às 20, não é isso? Okay, cá embaixo da Bahia. Pronto, os Açores de repente também se tornou mais um sítio mais turistas. Sim. E a maior parte dos turistas que eu encontrava, ainda por cima a pessoa estava com o cabelo cor-de-rosa, é um bocado difícil passar despercebida, ficava... Nós viemos para os Açores, eu ouvi isto algumas vezes. Nós viemos para os Açores porque queríamos vir a Portugal. Algumas pessoas ou tinham vindo por causa da série e queriam ver os Açores, outras tinham ido pesquisar destinos parecidos, escolheram os Açores e depois foram pesquisar sobre os Açores e viram a série. E então havia imensos turistas de todo o lado a dizer que tinham adorado a série e que estavam super contentes de estar ali na ilha e de nos estar a ver. E nós, estamos a ver. E eu disse algumas vezes, estamos a filmar a segunda temporada. E eles, o quê? Incrível! Portanto, acho que isso é bom sinal e eu tenho tido
a feedback que todos os encontros têm sido super positivos. Muita malta do Brasil, Argentina... Sim, a América Latina em geral tem muito isso, sim. E vocês sentem que esta série também marcou uma fase na vossa carreira, uma viragem na vossa carreira? Sim, assim, para mim este é sem dúvida alguma o projeto mais querido, que eu mais amo e que mais saudade me deixou. Isto é claro. Primeiro porque foi talvez a primeira vez na minha vida que eu revisitei uma personagem, quase 1 ano e meio depois. A dificuldade que isso é. Manter a consistência. Sim, e voltares a um lugar que tu já fizeste o luto, não é? Tu fazes o luto de uma personagem. E isto é muito triste e poético, não é para aqui, mas pronto. Mas tens que voltar àquele lugar que foste muito feliz e revisitá-lo uma última vez. Eu acho que nós todos, quando sonhámos esta série, e o Augusto foi o primeiro a fazê-lo, nós estávamos longe de imaginar que seria este sucesso mundial, eu acho. Acho que ainda assim todos trabalhámos para que o fosse. Eu acho que isto é importante também dizer. Eu acho que é aquela questão de o sonho ser o que nos estava a guiar. Com todas as dúvidas que nós tínhamos, com todos os problemas, com as questões se ia ou não resultar, como é que ia ser recebido, qual é que era a expectativa que tínhamos às costas, principalmente na segunda e terceira temporada, de já ter uma expectativa alta e de querer cumpri-la. Acho que todos sonhámos muito porque fomos muito amantes uns dos outros nisto. Acho que nós quisemos muito que corresse bem. Acho que quisemos muito que ir contra tudo e contra todos, se fosse necessário. E acho que isso passa na série. E sem dúvida alguma, uma coisa que também é muito importante, que é o outro lado social que isto acaba por ter. Para além do entretenimento que tem e que nós sentimos nestas pessoas todas que nos cruzamos um pouco por toda a parte, ou que chegam até nós através de uma rede social, acho que é outra coisa muito importante, que é o que aconteceu em Rabo de Peixe depois disto. Nós tivemos uma primeira temporada em que chegámos a ir a batizados e casamentos e fomos à pesca e tivemos com as pessoas e jantávamos e estávamos lá e bebíamos café e jogávamos ao dominó e aprendíamos a dar com os nós dos dedos na mesa depois de jogar ao dominó, jogar à bola. E tivemos muitas idas à capital em que as pessoas que estavam connosco de Rabo de Peixe não diziam que era de Rabo de Peixe. Pelo estigma que existia, culpa nossa também, quando eu digo nossa, pessoal do continente, pela comunicação social, em que Rabo de Peixe aparecia sempre pelos más motivos. Pelo negativo. E corta para uma segunda temporada, em que as pessoas que não diziam que eram de Rabo de Peixe, que diziam que eram da Ribeira Grande porque era perto, têm orgulho de dizer que são de Rabo de Peixe. E isto muda completamente não só o estigma que me existe, o turismo que mudou, neste momento há um caminho turístico, um guia de turismo para ir aos locais onde nós filmámos a série em São Miguel. E isso muda muito, não é? Eu acho que isso tem a ver com todo o amor que nós todos temos ao que fizemos, mas não deixa de doer, porque pronto, se calhar acabou, não é? E isso é um lugar... Só para acabar, o Augusto tem uma expressão muito bonita, que é o síndrome do astronauta, que é um síndrome que no final da primeira temporada eu fiquei assim um bocado na merda, não sei se pode dizer merda, mas já está disse dito duas vezes. E eu mandava mensagem ao Augusto a dizer: pá, isto é muito estranho, não é? Esta sensação de teres subido, tipo, teres feito uma coisa que na altura nem sequer tinha estreado. Não é uma questão de sucesso, é uma questão de seres tão feliz durante meses e meses a fazer uma coisa e de repente há um vazio, que é quase um luto, lá está, como falava. E o Augusto dizia: eu acho que isso é o síndrome do astronauta, em que tu sobes à Lua, é tudo tão bonito de cima que quando voltas à Terra nada te parece mais belo. E nós tivemos a oportunidade de ter a felicidade de uma segunda e uma terceira temporada em que acho que fecha de uma forma muito bonita, se fechar, porque eu acho que fecha. E acho que se deve muito também a esta equipa toda, desta malta, mas acima de tudo àquele senhor que está ali. Pois, e Augusto, sendo dos Açores, como é que ouve estas palavras e como é que também sente isso lá em Rabo de Peixe, que as pessoas agora também dizem de outra forma, com outro orgulho? Sim, eu acho que é um misto. Há pessoas que nos Açores estão muito felizes pelo êxito da série e por ter mostrado o lado mais doloroso das ilhas desta forma, e haverá pessoas que estão preocupadas porque tudo isto está associado a um evento dramático, não é? Que mudou a vida a muitas pessoas. Nós fazemos séries, não fazemos ação social, não é?
Ou seja, o nosso objetivo nunca foi limpar o nome de um sítio, nem eu sou açoriano, portanto, eu nunca vi Rabo de Peixe, nem nunca vi os Açores, nem nenhuma parte de lá, como um sítio problemático ou pobre, porque é o que era, sempre foi assim, e nós convivíamos todos assim, e nem sequer tinha a percepção que havia um estigma enorme, essas coisas todas. Mas a série é ficção, não é? Mas queríamos trazer esse orgulho, o orgulho que o Sandro G tem nas músicas dele, e que podia ser, se tivesse acontecido no Norte, seria na Aforada. Se acontecesse aqui, seria numa zona, numa vila pescatória aqui perto de Lisboa, onde os pescadores têm dificuldades, onde as famílias são muito unidas, onde as adolescentes tendem a ficar grávidas. Não estou a brincar. Não é? Ou seja, questões que têm a ver não com o sítio, mas com a sociedade desse sítio, não é? E por acaso é os Açores, porque aconteceu lá. Já sei de onde é que veio a escrita. Mas agora também, e esse sucesso global teve também um impacto, de certa forma, na cultura pop, e não só. O Santa Clara, por exemplo, lançou camisolas inspiradas na série. Como é que vocês viam-se à semelhança do que aconteceu, por exemplo, com o Squid Game, que transformaram num videojogo para Game Boy, por exemplo, também transformassem esta série num videojogo para alguma consola? Era uma forma de chegar a outro tipo de público? Ficavam entusiasmados com essa ideia? Finalmente podia fazer cenas de ação sozinho, não é? Pela primeira vez consegui. Não sei. Tinha pensado sobre isso. Nem eu, não, é muito, muito longe, não tinha pensado sobre isso. Fizeram isso com o Squid Game, por exemplo. Pois, não sei se o farão com Rabo de Peixe, mas eu sei que há interessados, por isso é que eu estou a perguntar. pronto. Ai, adoro essa ideia. Opa, vamos a isso. Eu acho isso maravilhoso. Então fechem as portas. Exato. Não sei, sim, acho que era tudo o que seja a extensão de uma coisa que nos é tão querida, eu acho que é um motivo de orgulho, não é? Mas também estamos a navegar em águas que nós também nunca navegamos, não sei. Acho que vai tudo dar sempre ao mesmo sítio, vai desaguar sempre num lado de muito orgulho por o que nós fizemos, e a mim fica sempre assim uma sensação muito nostálgica quando penso no fim, por isso eu prefiro não pensar nisso. Sim. E Augusto, porque esta decisão logo de filmar a segunda e a terceira temporadas ao mesmo tempo? Não foi filmado ao mesmo tempo, foi filmada uma depois da outra. Sim, claro. Foi uma oportunidade boa para nós, para os escritores, porque olhamos para a série como 3 atos, não é? O primeiro foi a primeira temporada, e quando escrevemos a segunda, sabíamos que havia uma terceira, o que foi incrível, porque sabíamos que podíamos fechar questões que abrimos na segunda, e por isso permitimos-nos pôr o Eduardo onde o pusemos na primeira e na segunda temporada, porque sabíamos que o podíamos recuperar na terceira, de alguma forma. Spoiler. Ou seja, haver duas temporadas na escrita foi ótimo. Depois é uma questão de sinergia, não é? Ou seja, tem lógica em termos económicos e de produção fazer 2 temporadas, porque a equipa está montada, o sistema está aliado, estamos já nos Açores, nós filmamos muito desta série nos Açores realmente, quase tudo, e tem lógica. Claro que para os atores foi duro, porque tiveram que passar de uma segunda temporada num fim de semana para 3 anos depois, não é? O menino já tem 3 anos, 2 e meio, diria, uma coisa assim. Que é o filho de quem? Ninguém sabe, não é? O filho não sabe de quem, mas correu bem. Foi duro para nós, mas acho que foi vantajoso, de facto. E olhando para este público, nós temos aqui também muitas pessoas que estão ligadas às artes ou ao teatro. Acontece aqui neste festival. O que é que vocês gostariam de dizer a estas pessoas que sonham um dia estar também nos mesmos lugares em que vocês estão? Pessoas que estão a estudar a representação e que têm esse sonho. É difícil dar. Estou a olhar para mim, não é? Se calhar sim. Se calhar fazemos assim. Não sei, é um bocadinho, olha, o que o Eduardo também diz aos amigos. Eu acho que há este... Olha, há uma frase, eu fujo sempre um bocadinho para esta frase, que é uma frase um bocadinho muito importante da minha vida, que me foi dita por um professor na escola de teatro, que era o Carlos Carranca,
que é uma frase do Miguel Torga que se chama "O destino destina, mas o resto é comigo". E essa frase tem tudo lá dentro, que claro que sim, há uma condição, assim como as personagens desta série, em que nós nascemos, que não é igual para todos, que tem muitas injustiças por si só, mas que também há um lado do destino que nós é que mandamos. Nem que seja no manter vivo um sonho que poderá, de uma forma mais triste, se calhar nunca acontecer da maneira que o imaginámos, mas de certeza que nos vai levar mais perto daquilo que nós sonhávamos do que se tivéssemos desistido. É a forma mais crua e verdadeira que eu posso dizer isto, porque há certas coisas que depois acontecem com sorte, mas que a sorte também se conquista, eu acredito nisso. Nem que seja estarmos preparados para quando ela nos bate à porta. E pronto, eu acho que é isto. Acho que ia estar, não sei. Helena? Pois, é assim, eu tendo a acreditar que não há percursos iguais, não há vidas iguais, e tentar reproduzir o caminho de alguém vai sempre correr mal, porque não é possível. Nós não crescemos todos no mesmo sítio, não tivemos todos a mesma educação, não tivemos todas as mesmas oportunidades. Portanto, o que nos resta mesmo é... Se calhar, o melhor conselho que eu posso dar é mesmo para atores e atrizes que querem muito trabalhar, é que continuem a ser curiosos e a enriquecer o seu espírito, experimentar muitas coisas diferentes, ver muita coisa, nunca, acima de tudo, perder a curiosidade. Isto também é um músculo que se treina. E o resto é estar atento, estar presente, ir percebendo o que é que está a acontecer aqui e ali. Não sei, se posso estar numa posição de dar conselhos, se calhar este seria o melhor. Essa curiosidade. Essa curiosidade é o que faz também um bom ator, Joaquim. É, mas não é só. Pois não. A rejeição é uma coisa muito grande na vida de ator. Somos rejeitados muito ao princípio e tem que se ter aquela força de vontade de continuar. Porque há atores fantásticos hoje que são muito conhecidos, que tiveram que fazer 300 e tal audições para ter o primeiro trabalho. Eu por acaso, fui daqueles sortudos que uma casting director da Paramount viu-me numa peça de teatro, disse-me: vou-te mandar para uns agentes, e este agente mandou-me para 2 audições, mesmo casting director, e eu fiquei com o anúncio e com o primeiro filme. E a partir daí assinaram-me. Mas depois as coisas... Depois voltei para o bar para trabalhar. E depois já fiz outro filme que o Michael Caine, com o Richard Gere, com o Abossin, já tinha um papel grande. E voltei para o bar. Comprei um loftzinho. Só no 3º filme com os irmãos Taviani, e que aí já ganhei. E dizia assim: pronto, agora chega, já não volto já para o bar. Já estou noutro nível. E depois aquilo começou a pegar, porque depois abrimos o Festival de Cannes em 87, já lá vão uns aninhos. E eu dei entrevistas em 5 línguas e as pessoas disseram: mas o gajo fala... Espera aí. Então, no ano a seguir, fiz um filme em francês, outro em português, outro em italiano e outro em inglês. Portanto, fiz 4 filmes. E durante muitos anos fiz sempre 3, 4 filmes e variava de uma língua para outra. Para mim até era mais fácil. Mas agora o que eu digo às pessoas é que hoje não é... O que eu fui um pioneiro aqui em Portugal, resolveu ir para a América, assim como quem... Os gajos na escola diziam assim: então, mas tu depois como é que é? Voltas para Portugal para ser ator? Não, eu quero ser ator aqui. Pois está bem. Naquela escola em que eu andei no Strasbourg, naqueles 4 anos que eu lá andei, contou-se por uma mão os atores que fizeram carreira. Fora aqueles que lá andavam e que já tinham carreira. Portanto, a pessoa ou gosta muito disto e quer sofrer um bocadinho, porque fácil não é. Depois, as horas são muitas.
esta coisa, esta ilusão de que os atores têm uma vida... Não, os atores trabalham muito porque são 12 horas, muitas vezes, a trabalhar. As condições em Portugal, por exemplo, não são das melhores às vezes. Portanto, é preciso ter mesmo uma força de vontade. E pronto, e depois chegas à minha idade, com 68 anos, já diz assim, agora já posso descansar um bocadinho, apetece estar todos os dias a fazer. Não, mas é bom. Eu acho que o que é impressionante é que hoje podem viver em Portugal e trabalhar no estrangeiro. Não tem, podem mandar as vossas cassetes, podem mandar. No meu tempo, não. Tínhamos que estar lá para fazer a audição. Queriam trabalhar na América, tinham que estar na América. Tinham que arranjar papéis para trabalhar. Hoje já não é preciso, dão-nos os vistos, se quiserem que vocês estejam produção. Portanto, de uma maneira mais fácil, de outra maneira, há muito mais atores a competir pelo mesmo. Mais concorrência. Pronto. Eu também tive a sorte, quando cheguei aos Estados Unidos, numa altura em que os americanos deixaram de querer americanos a fazer acentos, sotaques falsos. Queriam sotaques verdadeiros. Como eu falava outras línguas, às vezes era francês, e fazia um pouco mais francês, depois era italiano, più italiano, e aquilo, pronto, ia trabalhando. Hoje a tendência é estranha, porque hoje querem que os atores falem o inglês americanizado para trabalhar. Portanto, o meu conselho é tentem, porque se gostam disto é das profissões mais engraçadas que há. Parece que andamos a brincar aos cowboys, aos índios e aos cowboys a vida inteira. E é verdade. Não há outra profissão em que andamos a brincar. É giro. Afonso, concorda? Eu sou um péssimo orador motivacional. Mas chegaste a ouvir muitos nãos. Sim, o Kim estava a dizer, tipo, no início houve-se muitos nãos para o Joaquim, eu continuo a ouvi-los. Ou seja, aquilo que eu acho que poderia passar é ter também um barco, um trabalho como o Kim tinha no barco. Ou seja, ter uma opção. Não pôr as fichas todas, como em quase tudo na vida, não pôr as fichas todas nisto. Continuar a trabalhar, continuar a focar, experimentar, estudar. Hoje em dia eu tenho às vezes esta conversa um bocadinho à velho, mas eu faço parte de uma geração que fez a transição de... Os meus pais não tinham dinheiro, portanto eu nunca tive uma Super 8. Eu tive a minha primeira câmara de vídeo com 9 anos e já foi um luxo na altura. Hoje em dia não há desculpa, vocês fazem o que quiserem com isto. Portanto, não há desculpas tecnológicas para que não façam as vossas coisas e para que não as façam. Eu apanhei essa transição, depois apanhei um problema que era não tínhamos por onde escoar as nossas coisas. Fazíamos os nossos trabalhos entre nós, entre os nossos amigos, entre os nossos colegas, mas não tínhamos por onde escoar. Hoje em dia já tens. As plataformas, quer as Netflix da vida, ou as nacionais, como a Opto, outras tantas. Portanto, não há desculpa para não fazer. Agora, aconselho-vos a ter um plano B e que esse plano B vos consiga trazer uma coisa que vos pode fazer continuar a trabalhar, que é ter alguma tranquilidade e estabilidade, se é que isso existe hoje em dia. E Augusto? Pois, eu estava a pensar nisso, se é melhor ter plano B ou não ter plano B. Não, é uma pergunta que, por um lado, eu acredito que muitos talentos tenham perdido na vida, no mundo, porque as pessoas tinham uma alternativa, não é? E aceitas, depois de um não, e de 2 não, ou 3 não, se calhar dizes, olha, vou trabalhar na fábrica de vassouras do meu avô. E se não tens essa opção, se calhar vais à procura de mais outro, mais não sei. A minha carreira também não tinha uma câmara Super 8 dos meus pais e foi sempre eu não tinha grande plano B. O plano B foi é isto ou é isto, não há outra opção. Para chegar a realizador, tem a parte da escola, né? Depois há a parte de trabalhar, não sei, ninguém te vai dar um trabalho porque dizes que és realizador, não é? Tens que merecer estar numa produtora, aprender muito. Eu demorei 20 anos a sentir-me confiante como realizador. E ainda tenho nervos e dúvidas e essas coisas. Mas
a questão é um bocadinho como é que eu posso estar na indústria durante 20 anos, recebendo um salário que não seja porque eu sou um artista e vão querer, ninguém quer saber da minha arte, não é? Portanto, é perceber dentro da indústria o que é que tu podes fazer enquanto estás a formar-te ou como escritor, ou como não falo das coisas que eu faço, como realizador ou como escritor. Porque ao sair da faculdade é improvável que tenhas grandes guiões para vender. Pode acontecer, o Aronofsky, há alguns casos no mundo, mas são raros. Portanto, o que é que podes fazer nesta indústria? Pois podes dirigir casting, ou podes ajudar alguém a dirigir casting, ou podes conduzir uma carrinha. Dentro da indústria, permite estar ao pé de pessoas que já trabalham nela e mantém o sonho vivo. Se tu vais trabalhar para a fábrica de vassouras do teu tio, que é em Esposende, acho eu, estás longe da indústria, estás longe das pessoas. Não podes... aquela coisa do servir cafés, se te pagam, estás num set e posso ter um momento com o Joaquim e não tenho que falar, é melhor que não falemos nessa altura. Mas posso ouvir o que eles estão a dizer e perceber, ok, então isto é feito assim. Estás a aprender, não é? Sais da indústria porque ninguém te vai pagar quando sais da universidade, porque não és bom o suficiente em nada, é difícil aguentar. Portanto, é um bocadinho o ponto que estavas a dar, mas tentar que o plano B seja dentro desta indústria, seja nas novelas, que é a maior indústria de audiovisual em Portugal, na publicidade ou depois na ficção, não é? Que é mais complexa, mas que também existe, não é? Mas deixa-me só acrescentar só alguma coisa. Mas se fores para Esposende, para a fábrica de vassouras do teu tio, pode ser que descubras que aquilo que gostas mesmo de fazer. Eu tive casos desses alunos meus que nasceram a dizer que queriam ser atores. E depois de estarmos a fazer uma curta e a construí-la e a escrevê-la, descobriram que havia outras profissões na área que se apaixonaram. Os anotadores, os operadores de câmara. É nesse sentido que eu estou a dizer. Se calhar, de repente, ficas com o gabinete de comunicação digital da empresa de vassouras do teu tio em Esposende. E crias tu o teu mercado. É nesse sentido que eu estou a dizer. Mas para não pôr trabalhar num bar não era o plano B, era para sustentar... É isso que eu estou a dizer. Pronto, é isso. Exato, é para poder trabalhar no resto. Olha o Fernando Pessoa, o maior poeta português, foi um escriturário terrível a vida inteira. E publicitário. E publicitário, mas foi... Também, infelizmente, só depois de morto é que foi reconhecido como tal. Não, o plano B é para sustentar. E tu vais a Los Angeles e todos os empregados de mesa são... Escritores, realizadores, atores. The wannabes. É com este incentivo que terminamos a nossa conversa, infelizmente, porque havia muito mais para perguntar. Portanto, muito obrigada. Muito obrigada a todos. Muito obrigada por terem vindo.